E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou junto com vocês aqui criar um projeto em Python zeradinho, bonitinho. Eu estou fazendo esse vídeo principalmente para ajudar meus alunos aí numa disciplina nova que a gente vai começar, que vai ser bem focada em Data Science. E eu aproveitei, né, que está nesse final de ano, virada de ano, desinstalei Python, todas essas coisas no meu computador para instalar versões novas e tal, bonitinho. Aí eu pensei, por que não reinstalar tudo e ao mesmo tempo documentar para mostrar como, pelo menos qual é a forma que eu acho ideal para você criar um projeto em Python, né? Então eu vou comentar um pouco sobre essas coisas, explicar e fazer o passo a passo aqui com vocês. Para começar, a gente vai precisar do Python e é bastante simples, só acessar ali o site python.org. Assim que você entra nele, né, provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo, o site vai estar bem parecido, eu acredito que eles não vão mudar muita coisa. E aí em Downloads você escolhe a plataforma que você vai instalar. Eu vou dar preferência em instalar no Windows, mas uma coisa que eu sugiro para vocês é evitar instalar a versão mais recente. Por quê? Porque muitas bibliotecas que porventura você vai utilizar talvez não sejam compatíveis ainda às versões mais recentes do Python. Por isso, eu dou preferência a instalar umas versões um pouquinho anteriores, né? Por exemplo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a última versão é o Python 3.9.1. Python 2 esquece, ninguém usa mais, né? Pelo menos não deveria usar mais, né? Então eu vou dar preferência em instalar a 3.8. Aí tem a 3.8.7, mas acabou de sair. Então vou instalar a 3.8.6, que saiu em setembro de 2020 agora. Acho que é a ideal, né? Acho que é uma boa versão aí que a gente pode instalar. Eu sempre dou preferência também a instalar as versões 64 bits, pois tem algumas bibliotecas como o TensorFlow que precisam da arquitetura 64 bits para funcionar, então também sugiro que você instale ela. Eu gosto de usar essa aqui, instalador executável. Aí vamos baixar aqui, vamos jogar para a pasta Downloads, aí só baixar rapidinho, né? Acabou de baixar aí, eu vou instalá-la aqui junto com vocês. Aí assim que você executa aí o instalador, aparece essa tela aqui. Uma sugestão que eu acho importantíssima, vocês não podem deixar de marcar, é essa caixinha aqui, Add Python 3.8 to Path. Isso é importante para, por exemplo, na janela CMD, né, no terminal de comando, nesse carinha aqui, nessa janela preta que vocês estão vendo aí, para ele reconhecer, você precisa marcar essa caixinha. Então não deixa de marcar o Add Python 3.8 to Path. Instalar para todos os usuários, aí vai depender da sua máquina, se você tem mais perfis de usuários aí que usa o computador junto com você. E você pode instalar, não precisa customizar a instalação não, você pode fazer a instalação padrão, né? Ela tende a funcionar aí direitinho. E aí é só esperar. Aí assim que acabar, você cai numa tela igual essa aqui, dizendo que a instalação foi bem sucedida. E agora é bom a gente testar, né? Vamos testar, vamos ver se a nossa instalação aqui tá certinha. Então, acabou que eu fiz muito rápido, né? Apertei aqui a tecla bandeirinha do Windows, caí aqui nessa tela. O painel principal, né? Não sei como é que é o nome aqui, mas o menu iniciar, né, do Windows. Eu escrevo CMD e aparece ali o prompt de comando. É só clicar. E aí a gente verifica aqui se o Python está funcionando direitinho. Para isso é só assim que você entrar nessa janela, nessa tela aí, só escrever Python. Ao escrever Python e apertar Enter, surge essa tela aí, Python 3.8.6 e esse sinalzinho aqui maior. Só de fazer isso significa que eu já estou dentro do Python, estou executando o Python e aparentemente está tudo certo aí. Tá funcionando direitinho. Eu posso até colocar aqui um print teste. Ele vai mostrar ali teste. Então é um sinal que está tudo funcionando aqui direitinho.
Não tem muito erro. Para sair é só colocar exit ali entre parênteses e eu saio. Com isso eu já sei que o Python está configurado, mas eu acho importante você não deixar de instalar também o Git, pois por meio dele você vai conseguir gerenciar versões, você vai poder, por exemplo, caso sempre manter um histórico dos seus códigos anteriores, você vai poder pegar esse código, subir para o GitHub. Então, eu também acho importante você ter o Git aí, né, a ferramenta Git para trabalhar com Data Science aí a partir de agora. Né? No caso, eu já até baixei ela aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Né? Só de eu escrever Git aqui no Google, eu já caio aqui no Google, né? Escrevo aqui Git, e aí tá aqui última versão, né? Último source, né? Última versão aí disponível, e ele está sugerindo baixar 2.29.2. Beleza, aqui não tem esse problema de você baixar uma versão super recente, então pode baixá-la aqui, só apertar download e ele já começa o download. Eu não vou baixar de novo porque eu já baixei aqui para adiantar, mas assim que você baixa, só executar aqui o instalador. E aí mesma coisa, tela aí de contrato, aperta Next, a pasta que você vai instalar bonitinho. Ele está dizendo que já existe porque eu já tinha instalado antes, eu desinstalei. Ah, beleza, eu vou instalar nela. Você pode manter os componentes padrão aí, não tem nenhum problema. Apertar Next. Next. Aqui ele está sugerindo qual editor que eu vou utilizar para trabalhar com o Git. No caso, eu nem sei, eu nem defini ainda. Eu vou deixar por padrão aqui o Vim, apesar de que não vai ser o Vim que eu vou usar. Isso aí dá para mudar depois. Isso aí vai ser o de menos agora. Pelo menos no uso inicial, um uso básico que você vai fazer. Essa questão do editor aí não vai ser muito problema. Ajustar o nome das branches, né? As branches são justamente... como se fossem os galhos, né? Assim, por exemplo, uma versão de código que você está trabalhando, ele pode estar na branch principal, vai ser a versão principal do seu projeto. Você pode criar versões paralelas para testar outras coisas. E quando você chega numa versão madura, assim, estável, você pode mover ela para sua branch principal. Branch main, que vai ser o cara aonde você vai colocar seu código principal. Então as branches nada mais são do que como se fosse assim, não chega a ser pasta, né? Mas são conjuntos separados onde você pode ir colocando várias versões do seu código para testar coisas, né? E tudo mais. Por padrão, o pessoal tem usado muito o nome main. Agora, antigamente eles chamavam de master, agora essa branch principal aí está sendo chamada de main. Então, deixa ela sobrescrever aqui main, porque já é uma coisa bastante padrão. Aí ele pergunta sobre aquele path lá que eu falei antes. Esse path é justamente para o sistema saber o caminho aonde estão as coisas para determinados programas e, por exemplo, a linha de comando, saber onde está o Python, saber onde está o Git. Então a gente vai deixar marcado esse campo aqui, Git from the command line, e aí ele vai ser capaz, pela janela CMD do Windows, reconhecer o Git aí sem nenhum problema. Aí coisa de HTTPS, né, segurança, pode deixar OpenSSL, que como você vai mexer com a transmissão desse código e tal, então tem que ter uma criptografia para proteger esse tipo de coisa. Aqui também padrões de final de linha, coisas de caracteres, né? Aí são todos os detalhes aí que você pode manter a configuração padrão aí de todos esses caras aí, não tem muito problema não. Beleza, depois disso tudo é só instalar. E aí a gente vai ver se está funcionando. Acabou de acabar aqui. E vamos testar, né? Vamos ver se essa instalação aqui do Git funcionou direitinho. Para isso a gente volta aqui no terminal. Vou até abrir de novo, né, para ter certeza que ele vai reconhecer. Só da gente escrever Git aqui, lá, aparece essa janela aqui com... os parâmetros que ele espera. Então, se aparecer uma tela como essa aqui, é o sinal de que funcionou e que ele reconheceu. Eu acho até que a gente pode colocar git version. Ele fala a versão 2.29.2, que foi justamente aquela que estava no site, aquela que a gente instalou. Então tá tudo bonitinho aqui.
tudo funcionando. Agora, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Como que a gente configura os nossos projetos aí, principalmente. Assim, eu vou focar um pouco em Data Science, mas esse tutorial, de maneira geral, ele vai funcionar muito bem para outros tipos de projeto que usam Python. Aí, o que nós vamos fazer, então? Eu vou aqui para uma das pastas que eu costumo trabalhar, pasta aqui GitHub, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um projeto vazio, por exemplo, New Project, só para nessa pasta aqui eu criar um projeto com vocês e mostrar algumas coisas. A primeira delas que eu queria falar com vocês é sobre o VirtualEnv, e acho que até uma das razões de eu estar fazendo esse vídeo aqui é algo que eu considero extremamente importante e muitas vezes o pessoal não dá tanta atenção. O que é o VirtualEnv? É o seguinte, lembra muito o conceito de máquina virtual. Você basicamente vai criar uma camada aonde você instala determinadas coisas sem afetar o seu Python principal. Por quê? Porque à medida que você vai trabalhando com muitos projetos na sua vida de Python aí, muitas vezes você vai baixar um projeto de alguém que usa uma versão de biblioteca mais antiga, né? E não faz muito sentido a cada projeto que você roda, você desinstala uma versão nova para botar uma antiga, né? Então, isso já é uma bagunça, não fica bom. Para isso existe o VirtualEnv. O VirtualEnv, ele cria um pacote, uma camada separadinha, e aí você instala lá a porcaria que você quiser, a versão de bibliotecas do Python que você quiser tal, sem misturar com o seu Python principal. E aí, se você quiser se desfazer daquilo, você vai lá, deleta. Então você acaba criando uma camada separada para colocar os seus projetos como se fosse uma máquina virtual, sem bagunçar o seu Python principal. Pois quando você está trabalhando com Python, você vai trabalhar com várias bibliotecas aí diferentes. E aí você consegue, usando o VirtualEnv, para cada projeto você cria uma camada de software do seu projeto separadinha, com versões até mais antigas ou versões mais novas, sem misturar com o seu Python principal. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente trabalha com VirtualEnv e cria um projeto já com o VirtualEnv, né? Então para isso a gente tem que instalar o VirtualEnv. Para isso a gente vai usar o pip. O pip é o Package Manager, é o cara que baixa bibliotecas, pacotes do Python e instala no Python da sua máquina ou num Python que tiver na nuvem. Né? Então, quando você instala o Python versões 3 ponto alguma coisa, já costuma vir o pip. As versões mais recentes é certeza que isso vai acontecer. Então, eu vou chamar ali o pip. Acabou de dar um erro aqui. Está dizendo que ele não conseguiu achar o pip, mas ele está procurando o pip de uma versão anterior do meu Python. Assim, se você estiver instalando o Python pela primeira vez bonitinho na sua máquina, esse tipo de erro não vai acontecer quando você chama o pip. Agora, isso aqui aconteceu porque está de alguma maneira bagunçado instalações anteriores do Python na minha máquina. Mas não é ruim isso não, que eu mostro para vocês aqui como você lidar com situações caso, por exemplo, ele não ache o pip ou não ache o Python e tal. Então, para a janela de comando aqui reconhecer pip, Python, qualquer uma dessas coisas, a gente tem que procurar as variáveis de ambiente. Então a gente vem aqui de novo no menu iniciar, só de escrever, por exemplo, ambiente, ele já mostra ali, editar as variáveis de ambiente do sistema. Então vamos clicar ali, aí aparece essa janela aqui, a gente vem aqui em variáveis de ambiente de novo. E aí tá, variáveis de usuário para Pichal e aqui variáveis de sistema. Aí vão aparecer várias coisas aqui de programas que você já instalou na sua vida. E aí vai aparecer aqui a pasta Path. Se a gente der 2 cliques aqui na pasta Path, ela vai aparecer uma série de coisas que você já instalou aí na sua vida e provavelmente vai aparecer versões, por exemplo, anteriores do Python. Que é o meu caso aqui, por exemplo, olha lá, Python 3.7. Não é, eu acabei de instalar o 3.8. Então, vai fazer sentido eu tirar isso daqui. Mas é até bom, né, que vocês estão vendo aí. Essa é a pasta que o Python costuma ser instalado ali por padrão. Foi a que a gente instalou. Provavelmente,
O 3.8 está ali também. Aí eu já estou indo para lá, ser usuários, aí o nome do usuário até hoje eu não troquei, né? Tá pichal aqui até hoje eu não troquei. Depois apdata, local programs, Python 3.7. Né? Aqui estão versões de Python antigas que eu instalei, já desinstalei elas, mas as pastas continuam aqui. E o Python que eu estou trabalhando agora é esse aqui, ó, o 3.8. Então, vamos trocar aqui. Acho que só de trocar aqui vai funcionar. Mas é bom vocês saberem que para o pip e tal ser reconhecido, aqui nas variáveis de ambiente do sistema, tem que estar aqui alguma pasta redirecionando para a pasta onde está o seu Python 3.8 e a pasta scripts, pois a pasta scripts que contém o pip e outras coisas. Então, só de apertar OK aqui, vou apertar OK. OK. Deixa eu fechar o CMD aqui e abrir de novo, né? Vamos tentar de novo aqui, pip install virtualenv. Olha lá, a Coreia reconheceu, deu tudo certo. O virtualenv é esse pacote aí que cria essa camada de software aí que a gente precisa. E agora o que nós vamos fazer? Vamos já usar o virtualenv aqui para criar o nosso projeto já com o virtualenv embutido. Para isso, né? Como a gente pode ver aí, eu usei o comando D para mostrar que o projeto aí, new project, está vazio, tem nada dentro. E aí é só eu chamar aqui o comando virtualenv e o nome da pasta que vai conter essa camada. Eu vou chamar, por exemplo, de virtual. Então, virtualenv é o comando que cria essa camada aí de software separada e o nome da pasta que eu chamei ali de virtual, que vai conter essa camada de software separada, isolada do meu Python principal. Então, eu vou chamar aqui. Ah lá, ele criou, né? Foi até rápido. Se eu apertar aqui, diga lá, existe uma camada virtual, uma pasta virtual, aliás. Se a gente entrar nessa pasta virtual aí e dar uma olhada nela, ela, na verdade, é uma pasta que contém um novo Python, né? A gente pode até olhar aqui dentro de scripts, olha lá, eu entrei aqui na pasta scripts dentro desse virtual, e olha lá, você tem o pip, você tem o próprio Python. Então, o virtualenv ele cria um novo Python separado com as versões específicas do projeto que você está criando, sem bagunçar o Python principal da sua máquina, né? Agora, eu criei essa pasta, mas eu ainda não estou usando esse ambiente virtual que eu criei. Eu só criei um ambiente virtual, eu tenho que entrar nele. E como é que eu faço para entrar nele? Né? Para eu entrar nele, eu entro na pasta que a gente criou, essa pasta aí virtual. Aí eu entro depois nessa pasta aqui, scripts. Essa é uma das formas, tá? É a forma que eu costumo fazer isso. E dentro dessa pasta scripts aqui, eu aciono aquele activate ali, ó. Activate. Tá vendo? Dentro da pasta scripts, tem um activate aqui dentro, tá vendo? A gente vai entrar nesse activate e ao fazer isso, olha lá, aqui o terminal agora apareceu esse parêntese virtual antes. Quando aparecer esse parêntese aqui antes, com o nome da pasta que você criou, isso é um indicativo que você está trabalhando dentro do ambiente virtual agora. Então, tudo que você instalar, desinstalar, colocar, tirar, vai ser apenas dentro desse ambiente virtual. Não vai mexer com o seu Python principal aí. Então, agora a gente está seguro em relação a isso. E vamos criar um projeto aqui de exemplo bastante simples. Quando a gente fala de trabalhar com data science e essas coisas, é muito importante você trabalhar com um Jupyter Notebook, por exemplo, né, que é como se fosse uma interface HTML, é como se fosse um site onde você programa coisas em Python ali, já exibe na mesma hora, é bem legal. Eu vou instalar ele aqui com vocês para vocês verem. Pip install Jupyter, porque justamente o Jupyter é esse pacote que contém os notebooks, que é essas telas semelhantes a sites onde você programa e tal. Então eu vou chamar ali pip install Jupyter. Quando você chama pip install, ele já baixa do repositório do Python todos esses pacotes e tal para trabalhar.
O Jupyter ele vai instalar um monte de coisa, ele é um pouco grandinho. E agora ele terminou. Eu podia ter maximizado isso aqui, mas agora ele terminou. Agora que terminou, vamos entrar no Jupyter Notebook. Muitas vezes o Jupyter ele é tratado como um IDE, é um ambiente de desenvolvimento, né? Para a gente entrar nele, é só a gente escrever aqui Jupyter Notebook. Aí ele pergunta como deseja abrir. Você vai ter que abrir num navegador de internet. Eu vou entrar aqui pelo Google Chrome mesmo. Ah lá, e agora eu entrei aqui, só que eu estou dentro da pasta virtual lá, né? Agora que eu parei para pensar, eu entrei foi pela pasta virtual lá, não é isso que eu quero não. Então eu vou fechar. Enquanto isso, para o Jupyter Notebook funcionar, você tem que manter essa tela de terminal aqui aberta, senão dá problema. E eu posso interromper ela aqui no Windows apertando Ctrl C. Né? Olha lá, apertei Ctrl C, foi. Deixa eu voltar aqui para a pasta raiz mesmo, New Project, que é nela que eu quero trabalhar. Eu não quero trabalhar dentro da pasta Scripts, não. Mas beleza, é só eu chamar Jupyter Notebook de novo. Agora é naquela pasta ali. Ah lá, agora eu estou na pasta que eu queria estar. Vamos criar um novo arquivo aqui para a gente trabalhar. Um notebook aqui Python. Né? Aí a gente pode fazer nossas coisas aqui bonitinho. Os próximos vídeos eu vou realmente ensinar como trabalhar com pandas, tá? De um jeito básico, mas não é o foco desse. O foco desse aqui é só a instalação mesmo. Então eu vou criar aqui um projeto muito básico, né? Só para a gente testar. Eu vou chamar ele aqui de Hello World, né? Ali em cima a gente dá o nome para ele, Hello World. E aqui eu começo chamando aqui import pandas aspd. Não vai funcionar porque a gente não instalou o pandas ainda, né? Inclusive, é verdade, né? A gente já devia ter instalado o pandas. Então vamos voltar aqui. Realmente faltou isso. Vamos interromper aqui de novo. Só apertar Ctrl C ali algumas vezes ele sai. Agora que eu estou dentro do virtual, vocês estão olhando ali virtual, vamos chamar pip install pandas. Né? A gente vai precisar do pandas aí para trabalhar. Nota que essa instalação do pandas está sendo dentro do ambiente virtual. É bom você lembrar disso. Aí ele já instala outras que são pré-requisito, né? Só mais uma coisinha que faltou. A gente tem que associar também o Jupyter Notebook com o Virtual Env que a gente criou. E para isso, a gente chama esse comando aqui. Olha lá, Python IPyKernel, que justamente é um pacote que trabalha com esse IPython, que é esse arquivo, né, que é justamente o Python daquele ambiente notebook. E aí a gente chama esse comando aí, eu vou colocar ele na descrição, e aqui a gente coloca o nome do ambiente virtual do Virtual Env que a gente criou. A gente chamou ele de virtual, então é só escrever ele virtual, apertar Enter ali. Ah lá, ele instalou, e agora vamos testar. Né? Vamos chamar aqui o Jupyter Notebook aí de novo. Então ele está aberto aqui, eu entro aqui. Só tem que tomar o cuidado que a gente tem que trocar a kernel aqui, né? A gente vem aqui em kernel e ao invés de Python 3 a gente muda para virtual, que aí ele vai reconhecer aquele ambiente virtual ali que a gente criou. Né? E tá aqui o import pandas aspd que a gente colocou, vamos rodar aqui. Deu um erro aqui estranho que o pessoal tá falando aqui na internet que é um bug de uma versão mais recente aí do NumPy. Então vamos tentar resolver isso aqui instalando uma versão anterior aí, né? Vamos ver se funciona. Então vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui pip uninstall numpy, porque parece que o problema é dessa versão aí 1.19.4. Eu vou instalar a versão anterior do numpy para ver se resolve. Então ao invés da 1.19.4 que vocês estão vendo aí na tela, eu vou instalar a 1.19.3. pip install numpy 1.19.3. Vamos tentar. Beleza. Vamos tentar de novo aqui o Jupyter Notebook. Vamos ver se funciona aí tudo direitinho. Então, estou reabrindo aqui. Vamos entrar aqui. Vamos rodar. Ah lá, rodou. Então, realmente, bom que aí no vídeo vocês já ficam sabendo, né, que tem um bug na versão 1.19.4 do NumPy.
E bom que vocês veem aí que caso surja um bug assim como esse, como lidar e como resolver com ele. Mas beleza, então tá aqui o Pandas. Eu vou fazer ainda um vídeo explicando melhor o Pandas, mas só para mostrar para vocês um exemplo aqui interessante, é que o Pandas justamente permite você trabalhar com análise de dados, né? É uma coisa assim bem legal. O Jupyter você consegue programar nessas células, que são esses retângulos cinza aqui, onde você insere o código. E aí só de apertar o Run aqui, ele executa. E o que eu fiz aqui nesse código muito simples? Eu criei aqui uma estrutura de dados do Python que chama dicionário, que contém dois elementos. Você tem o elemento fulano aqui que vai virar uma coluna da nossa tabela. Eu vou mostrar isso já. E esse fulano, né, essa coluna, é a lista que contém esses elementos aqui 3, 2, 0 e 1. E realmente eles vão virar uma coluna aqui dessa tabela. E a coluna ciclando com esses elementos. Então eu posso pegar estruturas típicas do Python e transformar em tabelas, né? Que no caso aqui do Pandas a gente vai chamar de data frame. São tabelas com dados que de alguma maneira a gente trabalha, manipula, né? Esse tipo de coisa. Eu vou mostrar para vocês em futuros vídeos como trabalhar com o Pandas para fazer essa biblioteca aí que faz análise de dados, todas essas coisas. Mas beleza, com isso aqui a gente já criou o nosso projeto. Agora que a gente criou o nosso projeto, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho como integrar isso com o Git, com o GitHub e também com o VirtualEnv, né? Eu vou dar dicas aqui de coisas importantes que é legal vocês saberem, né? Então agora que eu já terminei esse cara aqui, eu posso salvar. Eu posso voltar aqui ao terminal também tranquilo. Aí vamos supor que eu terminei esse projeto e eu quero subir ele para o GitHub para trabalhar. Como é que eu posso fazer isso? É só eu acessar aqui o site do GitHub. Eu não vou mostrar para vocês aí como criar conta, todas essas coisas, né? E isso aí vocês conseguem achar fácil na internet, mas eu vou criar aqui um novo repositório. Só apertar New aqui na tela principal do GitHub. E aí vamos chamar aqui esse repositório, né, esse local onde vai conter o nosso código, eu vou chamar ele de exemplo. Exemplo Data Science, né, porque parece que eu já fiz algum aí de exemplo. Eu vou deixar ele público. Vou criar aqui o repositório. Beleza, criei. Então logo eu crio aqui, ele já me dá aqui mastigadinho quais são os comandos que eu tenho que chamar para subir esse projeto que eu criei para o GitHub, né? Então vamos fazer isso, né? Eu estou aqui na pasta do meu projeto, o primeiro comando que ele está falando aqui é justamente o git init. Então é só chamar aqui git init. Ao fazer isso, ele cria um novo repositório do GitHub aí para eu trabalhar, para subir para esse repositório que estou trabalhando, esse tipo de coisa, né? Agora, uma coisa que é importante num projeto básico você lembrar é o git ignore. Você tem que listar num arquivo git ignore quais são os arquivos que não precisam subir para o GitHub, né? Alguns arquivos não tem por que você querer subir eles para o GitHub. É o caso, por exemplo, da pasta virtual que a gente criou, né? Então, vamos criar esse arquivo aí, né? Eu já estou aqui na pasta desse projeto. É só a gente criar um novo arquivo aqui, por exemplo, no Windows, né? Um documento de texto aqui. Eu vou chamar ele aqui primeiro de git ignore. Dentro dele, né, ele tem algumas regras aí, mas dentro dele eu vou colocar quais são os arquivos que eu não quero que suba para o GitHub. E eu posso também colocar pastas, né? Então, por exemplo, a pasta ali IPyNB checkpoints, eu não quero que suba para o GitHub, né? Tem que tomar cuidado que não pode estar escrito errado, ó. Tem que ter o I aqui, tem que estar igual. IPyNB checkpoints. Essa aqui não vai subir para o GitHub. Eu botei a barra para especificar que é uma pasta. Eu não quero que essa pasta suba. E da mesma forma, eu não quero que a pasta virtual suba. De resto, as outras coisas podem subir. Então é só eu salvar aqui, fechar, renomear esse arquivo, que não vai ser gitignore.txt. Ele tem que ser .git ignore. E pronto. Agora que existe o arquivo gitignore, eu posso subir as coisas para o GitHub tranquilo. Mas
Tem uma outra questão aqui que é legal vocês saberem. O VirtualEnv, ele cria um arquivo, né, se você chamar ele, se você invocar o comando, ele cria um arquivo com as bibliotecas e as versões exatas que você está usando no seu projeto. Isso é importante, pois quando você vai subir seu projeto no GitHub, é importante você subir listando quais são exatamente as versões de biblioteca que você usou para não dar problema. Por exemplo, igual o caso do bug ali que vocês viram, né? Para a pessoa conseguir baixar o seu repositório usando exatamente as versões de biblioteca que você definiu para você ter total compatibilidade, então é importante você criar esse arquivo de requisitos contendo as versões aí exatas que você está usando no seu projeto. Para isso, você vai chamar o comando pip freeze tracinho requirements.txt, né? Ao você chamar esse comando aí, pip freeze maior requirements.txt, ao chamar esse comando, vai surgir na pasta do seu projeto um requirements.txt com todas as bibliotecas. Veio outras, né? Acho que já estava instalado por padrão, não sei. Outras. Mas são essas as bibliotecas compatíveis com esse projeto que você criou nesse ambiente virtual aí. Isso é muito importante, pois quando alguma pessoa baixar o seu projeto do GitHub e criar o próprio VirtualEnv dela, ela vai criar com as mesmas versões do ambiente virtual que você criou. Então esse cara aí também é muito importante. Então agora ele está dentro da pasta desse projeto aí seu. Agora a gente precisa subir isso tudo para o GitHub. E para subir para o GitHub, a gente pode seguir o passo a passo aqui que está no próprio repositório, né, do próprio GitHub. Eu vou chamar git add ponto para adicionar todos os arquivos dessa pasta nesse repositório do GitHub. Ah lá, ele adicionou. Se você quiser até conferir rapidinho para ver se ele adicionou exatamente o que você queria, eu sempre gosto de conferir isso. Eu chamo o comando git ls-files. Aí ele lista todos os arquivos que vão subir nesse repositório de GitHub seu ali. E olha lá, tá certinho. O ponto gitignore, o hello world e o requirements. Ele tem que subir também, né? Então é isso que eu quero que suba. Então agora eu vou chamar git commit m para justamente commitar, ou seja, todas as modificações que eu fiz nesse projeto, eu tenho que commitar. É como se eu estivesse batendo o martelo dizendo, olha, é exatamente esse o conjunto de arquivos desse jeito que eu quero bater o martelo, é esse que eu quero para subir depois. Então o commit, ele dá a confirmação, dá o veredito que são aqueles arquivos ali que vão efetivamente subir para o seu repositório do GitHub. Eu tenho que dizer em qual conjunto, em qual branch de arquivos ele vai subir. Para isso eu posso pegar esse comando aqui emprestado. Em geral, a branch que a gente trabalha é a main mesmo, é a principal, pelo menos hoje em dia, né? Então eu vou chamar git branch main para dizer, ó, é nesse conjunto aqui de arquivos principal que eu vou subir. Aí eu tenho que chamar esse comando aqui, git remote add origin, com esse endereço. É aqui que vai associar esse repositório local que eu estou criando aqui na minha máquina com o repositório no site do github.com mesmo. Então é esse comando que eu peguei ali, que direitinho vai ter isso. E finalmente o git push, que vai subir do local para o remoto. Então, ao fazer isso, assim que terminar, olha lá, terminou. Se eu apertar F5 aqui, já está o repositório bonitinho com esse projeto que eu criei, inclusive o requirements.txt certinho, tá? Então, agora que a gente aprendeu como sobe, vamos aprender também como que eu baixaria esse projeto, supondo que eu estou baixando um projeto de outra pessoa. Então, a gente vai ter que sair aqui desse virtual que a gente está. Então, vamos sair. Como é que a gente sai aqui desse virtual? Não precisa fechar
O CMD não, é só a gente voltar aqui na pasta virtual, entrar na pasta scripts aqui mesmo e chamar deactivate. Deactivate. Olha lá, chamei o deactivate, saiu aquele parêntese. Então, legal. Sair, tá tudo bonitinho. Como é que eu faria agora para eu baixar esse projeto que eu acabei de criar aí e botar o Virtual Env, todas essas coisas bonitinho nele, né? Para isso, vamos criar aqui uma nova pasta. Vou chamar aqui de New Project 2. New Project 2, pode ser, né? Então, é essa pastinha aí. É só eu clonar esse repositório aqui que eu criei. Na própria página desse repositório, eu só vir aqui em Code, apertar essa prancheta aqui, que ele já copia o endereço desse repositório. E só eu chamar git clone, passando aquele endereço. Só de eu fazer isso, ele já vai fazer o download de todo esse projeto bonitinho. Então, olha lá, é o nosso projeto que a gente acabou de criar. Só que eu tenho que criar um virtual env aqui, justamente com as versões dos pacotes que estão no requirements txt. Então, novamente, a gente vai ter que criar aqui virtual env. Vamos chamar aqui de virtual de novo. Olha lá, virtual env virtual. Olha lá, ele criou. Vamos na pasta ali virtual de novo, na pasta scripts de novo. Vamos ativar esse virtual env. Olha lá, eu ativei. Aí a gente volta. Eu acabei de criar um novo, agora esse aqui é um outro ambiente virtual, tá? Diferente daquele virtual que a gente criou antes. Então a gente criou um novo virtual aí agora, e esse virtual tá vazio, não tem essas bibliotecas que estão no requirements txt. Aí é só a gente chamar pip install, passando o requirements txt que a gente passou. Nisso, o pip vai instalar numa tacada só. Opa, só faltou um negócio, pessoal. Eu tenho que chamar pip install r requirements txt. Para eu passar um arquivo de txt com os pacotes que eu quero instalar no nosso projeto, eu não posso esquecer do parâmetro tracinho r ali. Então é pip install r requirements txt. Eu preciso disso para passar um txt. Aí só chamar ali. Ali no caso, aí ele instala tudo aí para você. E com isso agora, teoricamente, o nosso projeto está tudo pronto aí para a gente rodar. Vamos testar ali chamando Jupyter Notebook. Vamos entrar aqui justamente nesse cara aqui. A kernel, né, a gente tem que mudar aqui para virtual, para não dar problema. Kernel pronta, só rodar. Ah lá, rodou, tá tudo funcionando. Então, basicamente é isso, pessoal. A ideia desse vídeo aqui é mostrar para vocês todo o básico que eu acho fundamental para criar projetos, como você cria um projeto, como você baixa um projeto de outra pessoa, lembrando sempre de usar o Virtual Env, que é uma boa prática, muito, muito importante, para você não fazer uma bagunça de versões aí no seu Python. Tá certo? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima aí. Falou!